Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Ontem houve lá uma reunião no Vasco sobre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Esse era o edital de convocação, ao argumento de resolver-se isso, tão somente isso, né? E da recuperação judicial ou extrajudicial, outras coisas têm que ser faladas, reestruturação, estruturação. Mas por que isso está sendo feito? Porque lá atrás o Pedrinho, ao tirar o controle acionário da 777, da Vasco SAF, né, ele absorveu todos os pagamentos. Portanto, teve que começar a pagar tudo aí, RCE, né, dívidas trabalhistas, cíveis, tributárias, contratos quaisquer. São dívidas cíveis, mas podem ter outros tipos de contratos que não sejam cíveis, salário, tudo que você possa imaginar, né? E aí ele disse e mentiu quando falou que tudo estava pago até dezembro, né? E aí veio um inscrito aqui e me corrigiu. Não, peraí. Ele falou só com relação a salários. Só os salários estariam pagos até dezembro. Tá bom. Mas ele teria que honrar tudo, né, até dezembro, juntamente com o salário. E na última reunião, a última coletiva, melhor dizendo, o CEO dele, salvo engano, a Modelo, disse que ano que vem são receitas novas, intactas, e vão garantir os pagamentos do Vasco. Só que pagamentos? Salários, direitos de imagem, outros pagamentos quaisquer, mas tem a dívida tributária, tem a trabalhista, tem os contratos cíveis, né? Então, voltando para o objetivo do vídeo, a reunião de ontem foi para discutir isso, né? Na verdade, para chancelar isso, porque pelo estatuto você faz uma coisa depois de votar lá, né? Para que o pessoal dê o ok, os beneméritos. Só que pela emergência, pela urgência, fez-se antes, para que depois houvesse a chancela, que era o caso de ontem. E aí nesse ínterim, né, na reunião de ontem, teve-se uma discussão sobre Vasco vai ser vendido, ou isso aqui é uma estruturação dos pagamentos até chegar ao dono, ou é uma reestruturação geral para o Vasco como associativo voltar a andar com as próprias pernas. É isso. A celeuma se deu nesse enfoque. Uns acharam que era uma estruturação das dívidas, para que não houvessem mais penhoras, bloqueios, para que pudessem os pagamentos serem realizados, salário, direito de imagem, etc., né? Inclusive o que pode gerar bloqueio, dívida trabalhista, dívida tributária, contratos cíveis, pagamentos quaisquer, execuções comuns, né? E outros acharam que não, era uma reestruturação para que o Vasco, como associativo, volte a caminhar com os próprios pés. Minha posição sempre foi de que o Vasco sempre pôde caminhar com seus próprios pés. Instruíram o Vasco a ponto de insuquirem no sócio a questão de ou vende ou fecha, ou vende ou fale, ou vende ou quebrou, né? Então venderam. E aí, diante dessa celeuma de ontem, por que não se faz uma votação para resolver isso? Vou deixar em aberto aqui, e quando eu chegar onde eu quero, eu volto. Zé Colmeia, que é uma das figuras mais perniciosas que tem no Vasco, ontem ou hoje, vou saber, soltou um vídeo, acho que no Instagram, né, tentando manipular outra vez, como ele sempre faz, os sócios, né, os incautos. Sempre criticou o Pedrinho, chegou a ameaçar o Pedrinho, dizendo, tira ação que o dinheiro volta, eu converso com a 777, a 777 tirou o dinheiro porque você colocou a ação aí e tirou o controle acionário. Você não pode estar no Vasco, não sei o que e tal. Mas ontem, ou hoje, não lembro, quando ele soltou esse vídeo aí,
é importante ele trazer o Pedrinho, né? Aí você vê a canalice da pessoa, manipulando, né? Pedrinho é o presidente eleito, temos que respeitar. Democracia é isso. Ele ganhou, temos que respeitar. E ele ganhou e quer vender o Vasco, temos que respeitar. Não se pode conversar mais nada sobre isso. Ele entrou, disse que ia vender, ele é o presidente, democracia, tem que respeitar. Agora o Zé Colmeia usa o Pedrinho como fundamento dele, para o que ele quer, que é venda, e vai mais além o Zé Colmeia. Queremos agora, não queremos esperar, né? Queremos vender o Vasco. Então, o Zé Colmeia, né, ao argumento de querer robustecer o fundamento da venda, ou a venda, traz o Pedrinho como fundamento, dizendo: Pedrinho é o presidente eleito, ele quer vender, ele representa a maioria votou nele, democracia e tal, para você ver como é que o pessoal é sórdido e canalha, né? Mas voltando para a reunião de ontem, né, uns são contra a revenda e uns são totalmente a favor da revenda, né? Então vamos lá. Por que não se faz uma votação nova diante dos fatos? 777, dívida de 700 milhões foi para 1,2 bi. E olha que tem a tal da conta corrente. Ninguém parando de falar sobre isso. O Vasco tem uma dívida por fora com a 777 por um conta corrente que o Salgado abriu lá atrás. Quem esqueceu, eu relembro agora, para as despesas, né? E aí volta para a questão da reestruturação e estruturação. Reestruturação é o Vasco voltar a andar com suas próprias pernas, ganhar mais do que gasta, para ao longo do tempo voltar a ser o Vasco que a gente sempre teve aí, né? Ao longo dos anos. Mas não, tem um pessoal que quer a estruturação, estruturar as vendas, estruturar as dívidas, para que nesse ínterim possa arrumar um comprador, um dono, né? Eles falam investidor, mas é dono majoritário, né? Então é esse o ponto. Não se fala, não tem outro ponto a não ser o seguinte: estão ávidos pela venda e estão colocando o gringo já dentro do Vasco, o grego, melhor dizendo, né? O gringo grego, dizendo que ele acertou com a 777, blá blá blá, esquecendo de falar que ele tem que acertar com a Lindenhall, porque tem um processo em curso ainda entre 777 e Lindenhall, né? Vai ter justiça americana por causa das fraudes e as lesões que a 777 e a ACAP produziram no governo americano, no país dos Estados Unidos, né? Então essa é a grande situação, né? Uns querem vender, é o caso do Zé Colmeia e companhia, e agora usa o Pedrinho como argumento, sendo que falava mal dele, né? Era contra o Pedrinho, mas agora ele quer atingir um objetivo e usa o Pedrinho. E tem uns caras que não querem a revenda, tem os caras que querem a reestruturação real, dentro para fora, médio prazo, Vasco mandando nele mesmo, né? Faz uma nova votação. Então esse vídeo aqui de hoje serviu para dizer o que houve lá, qual era o intuito. Era a chancela da recuperação judicial e extrajudicial que poderia haver, da recuperação, né? Friso, o jurídico entrou pedindo à justiça a recuperação, mas tinha que antes perguntar ao Conselho Benemédico: posso fazer isso? Só que é emergencial, era urgente. Então você faz e depois pede a chancela dos beneméritos. E era isso que aconteceu ontem lá, né? Tanto é que a questão de convocação é recuperação judicial, recuperação extrajudicial. Não era questão de reestruturação ou estruturação. A reestruturação foi colocada no meio da história. Inclusive a reunião acabou porque os caras estão achando que o Pedrinho não vai vender e para reestruturar. E tem uns caras que querem vender e só uma estruturação das dívidas para começar a pagar direitinho, parceladamente, ou moratória nas dívidas, para que um dono novo chegue, né? Isso foi o que aconteceu lá ontem. Mas trago aqui, além desse acontecimento, a questão também do Zé Colmeia, que voltou depois de ser humilhado pelo Pedrinho. Inclusive, o Zé Colmeia foi humilhado pelo Pedrinho, disse isso
no seu vídeo, antes de voltar, ontem ou hoje, ele estava sumido, dizendo que o Pedrinho tinha acabado com a carreira dele no Vasco, tinha acabado com a vida dele no Vasco, e volta ontem, né, elogiando o Pedrinho, dizendo que o Pedrinho é o presidente eleito, que confia no Pedrinho, na venda. É uma explicação de tudo como é nojento no Vasco, né? Como o Vasco é nojento. E aí, dizer, não, vende tudo e tal, é outro engano total, né? Imagina se tivesse vendido tudo para 777, como é que o Vasco estaria agora? Já pensou se o Vasco tivesse feito a venda total de tudo, né? Todas as ações para 777, como o Vasco estaria agora? Não estaria, não teria mecanismo de defesa, né? Então são muitas mazelas que têm que ser colocadas na cabeça dos senhores que não tem essa percepção. Quem tiver pensamento próprio sobre isso, comenta aqui e tal, de forma cordial, urbana, que eu vou responder, trocando ideia. Eu tenho a minha opinião, vocês têm a sua. Acho que tem que ter nova votação para o sócio voltar a falar. E a chamada é: vendeu 777, cagada. Vamos repetir? E mais, essa venda aí, né, não pode ser com o mesmo contrato. Tem que ser um contrato novo, para que as mazelas, os prejuízos, as sacanagens que a 777 fez com o Vasco, e são várias, né, chega a uma centena de sacanagens, não sejam repetidas ou permitidas pelo contrato, pelo novo adquirente, caso venha a ser comprado aí pelo grego, por quem eles querem vender o Vasco aí, né? Então, tá aqui uma pincelada, estou levando vocês a pensarem sobre isso. É importante comentar aqui, né? Quero o comentário de cada um que assistiu, a sua opinião, para a gente formar aí, né, uma visão geral do Vasco, porque o vascaíno, o Vasco não é só todo dia entrar para fazer vídeo, fulano no Vasco, nova contratação, não sei o que e tal. Isso dá like, dá engajamento, dá inscrição, dá dinheiro, mas meu foco nunca foi esse. Meu foco é falar de Vasco, defender o Vasco, né? Explicar para o inscrito, para o espectador, as sacanagens que são feitas, né? Para que vivam do Vasco, né? Então, fica mais um vídeo aí para o pessoal pensar e comentar aí, tá? Se gostou do comentário, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, Vasco Análise, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar, Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.